Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de outubro de 2018. Espelho da Vida, nova novela das 18 horas, tem temática espírita e cenas em Mariana parte 1. Para quem estava de fora, parecia uma cena duplicada. Há pouco mais de uma semana, moradores de Mariana se posicionavam, por trás das câmeras, ao redor de uma praça, para assistir às gravações da próxima novela das 18 horas da Globo, Espelho da Vida, no centro histórico da cidade mineira. A cena que estava sendo feita era de curiosos como eles, ávidos para ver a movimentação de uma equipe de cinema, que acabara de chegar à fictícia cidade mineira de Rosa Branca. Corta. Moradores reais e figurantes se dispersaram. A tal equipe que causou alvoroço na cidadezinha da ficção vai agitar a trama, de temática espírita, escrita por Elizabeth Jim, que estreia no dia 25 de setembro. Ao longo da novela, será mostrado o processo de produção de um filme inspirado num assassinato cercado de mistério. Na história, o diretor de cinema Alain Dutra, João Vicente de Castro, volta à sua terra natal, após anos no Rio, para rodar seu longa de estreia. Na vida real, a novela movimenta uma região que foi cenário da maior tragédia ambiental do país, provocada pelo rompimento de barragem da mineradora Samarco, em 2015. A reportagem do Globo acompanhou o início dos trabalhos em Mariana. A trama está sendo gravada desde junho e também tem cenas em Tiradentes, Ouro Preto e Carrancas. A minha história central sobre reencarnação é muito forte, mas também será interessante acompanhar o universo das filmagens, os problemas da produção, das pessoas envolvidas com seus amores, alegrias e dramas, adianta Elizabeth. A novela se passa em dois tempos simultaneamente, 2018 e 1930. Cris Valência Vitória Estrada, namorada de Alain, é atriz. Ela será a protagonista do filme baseado na história real de uma antiga moradora de Rosa Branca, Júlia Castelo, vítima de um crime passional. Em sua pesquisa para o longa, Cris viaja ao passado com a ajuda de um espelho, e descobre que é a reencarnação da própria Júlia. João Vicente de Castro, que vive um diretor de cinema na novela, é orientado pelo diretor de verdade, Pedro Vasconcelos. Divulgação TV Globo. João Miguel Júnior. Uma das inspirações da autora foi o filme Em Algum Lugar do Passado, 1981. Sempre tive fascinação pelo tema desse filme. Mas outros longas e vivências me levaram a escrever Espelho da Vida. Gosto de fantasiar sobre o tempo, acho que estamos longe de conseguir lidar com todos os seus aspectos. A novela não terá cidade cenográfica nos estúdios Globo, como de costume. Apenas o casarão onde a personagem Júlia Castelo viveu será erguido no Rio. A produção será quase toda gravada em Minas. Após a estreia, a equipe voltará mensalmente para realizar novas sequências. Não tem como reproduzir um lugar desse num estúdio, diz o diretor Pedro Vasconcelos, sentando num dos bancos da praça após as gravações. A gente procurou locações nas cidades históricas de Minas. Quando vi o chafariz no meio da praça, rodeada por casarões, era o que a Beth tinha escrito. Desde a criação do mundo, o ser humano vem se perguntando por que existe. A vida, para muitos, tem sido um ponto de interrogação entre o berço e o túmulo.
A religião, primeiramente, e em seguida a filosofia e a ciência tentam por várias maneiras explicar a origem do ser humano e o seu futuro. Uma das explicações sobre o segredo da vida é a tese das existências sucessivas, ou a reencarnação, daí o porquê desta obra tratar deste assunto em vários aspectos e épocas. O espiritismo, ciência que investiga, filosofia que esclarece e religião que conduz, revelou à humanidade o mundo espiritual, real e permanente, onde residem os espíritos, e somente foi codificado como doutrina em 1857. A tese das existências sucessivas, no entanto, já existia desde alguns milênios. Quem se debruçar sobre a história da civilização verá que a reencarnação sempre foi assunto tratado há milhares de anos, daí porque é um equívoco pensar que o Espiritismo a instituiu, ainda que esta seja um postulado básico da doutrina espírita. Uma das mais antigas referências à reencarnação está na religião védica, um dos ramos do hinduísmo. Os Vedas são coleções de textos religiosos dos Árias, emigrados para a Índia, cuja formação se estendeu por vários séculos com início por volta de 1000 a.C. Da leitura dos textos dos Upanishads, do Código de Leis de Manu e dos Puranas, vê-se uma relação entre a doutrina da reencarnação e a teoria do karma. Hoje ainda, mais de 1 bilhão de indianos, que aceitam o hinduísmo como religião, adota a tese das existências sucessivas, naturalmente. Também no budismo, que se baseia na análise do sofrimento, a reencarnação expressa tanto o sofrimento como também a chance de superá-lo. O próprio Buda é considerado como o perfeito o que, depois de muitas reencarnações, numa ascensão espiritual contínua, pode ingressar no Nirvana. Na Grécia Antiga, por volta do século XVI a.C., textos fazem menção à reencarnação na doutrina órfica, tese defendida por Heródoto e Pitágoras. Segundo Pitágoras, as almas são imortais e percorrem forçosamente um ciclo que também compreende o reino animal, entre os vários e sucessivos renascimentos, flutuam pelo espaço até que ingressam noutro corpo. O parentesco entre todos os seres suscitou em Pitágoras uma atitude gentil para com escravos, mulheres e todas as criaturas. Num artigo publicado em 1 de fevereiro de 1895 pela Revue des Deux Mondes, Edouard Schiré estudou as crenças egípcias relativas a outras existências. Após a morte, a alma seria atraída para o alto por Hermes, seu gênio guia, e retida no mundo terrestre por sua sombra ainda ligada ao corpo material. Se ela se decide seguir Hermes, chega ao limite do mundo sublunar ou Amenti, limite chamado Muralha de Ferro. A saída desse mundo é vigiada por espíritos elementares, cuja fluidez pode fazê-los representarem-se sob todas as formas animais, que investem tanto contra o homem vivo que deseja penetrar no invisível pela magia quanto contra a alma defunta que deseja sair do Amenti para entrar na região celeste. Estes guardiões são representados na mitologia egípcia pelos cinocéfalos, sendo Anubis, com cabeça de chacal, seu chefe. Na mitologia grega, o equivalente é Cérbero. Quando a alma transpõe o Amenti, adquire a recordação completa de suas existências precedentes, a qual havia retomado apenas parcialmente em sua saída do corpo. Vê então suas faltas passadas e, iluminada pela experiência, volta para a esfera e atração da Terra.
Aqueles que se endureceram no mal, até perderem todo o sentido da verdade, mataram neles próprios até mesmo a última recordação da vida celeste, romperam o laço com o Espírito Divino, pronunciaram seu próprio aniquilamento, isto é, a dispersão de sua consciência nos elementos. Aqueles em quem o desejo do bem subsiste, porém dominado pelo mal, condenaram-se a uma nova e mais árdua encarnação. Aqueles, ao contrário, em quem o amor à verdade e a vontade do bem se elevaram acima dos baixos instintos, estão aptos para a viagem celeste, apesar de seus erros e suas faltas passageiras. Nestes, então, o Espírito Divino recolhe tudo o que há de puro e de imortal adquirido nas experiências terrestres da alma, enquanto o que, todo falso, o impuro e o perecível dissolvem-se nuamente com a sombra vã. Assim a alma, através de uma série de provas e de encarnações, destrói-se ou imortaliza-se facultativamente. A civilização caldeia é talvez mais antiga do que a egípcia. Os magos admitiam que a alma evolui em direção à perfeição, continuamente. Primeiro, inconsciente, ela atravessa sucessivamente todos os reinos da natureza antes de chegar ao mundo da humanidade, onde aparece com faculdades intelectuais que adquiriu pouco a pouco no decorrer de suas existências passadas. Ela é destinada ainda a desenvolver-se e a experimentar milhares de degraus de inteligências mais elevadas. Durante o período humano, as almas encarnadas são guiadas por Faroers, almas dos defuntos notáveis por suas virtudes. E, para cada alma encarnada, cria-se um envoltório mais ou menos sutil, chamado Kerdar, mais ou menos luminoso, segundo suas ações é o karma dos hindus. Em cada existência ela esquece as anteriores, conservando, porém, seu Kerdar com as faculdades adquiridas. Quando chega, após uma série de encarnações, a um grau suficiente de pureza, não mais se encarna, e seu Kerdar tornado Faroer recorda-se de todas as suas existências precedentes. Em Roma, a ideia da reencarnação na cultura greco-romana esteve sempre associada à visão de que o homem pode unir-se a Deus. Cícero 106, 43 a.C., o grande orador e filósofo romano, além de iniciado nos mistérios, lidava com a naturalidade tema das existências sucessivas. Dizia que a facilidade com que as crianças aprendem assuntos difíceis podia ser considerada um forte indício de que o conhecimento do homem sobre os diversos assuntos é anterior ao seu nascimento. As crianças, escreveu, aprendem tantas coisas tão rápido que parece que não estão aprendendo pela primeira vez, mas sim relembrando. Outros romanos ilustres acreditavam na reencarnação. Virgílio, o grande poeta romano, que viveu no século I a.C., inclui a reencarnação na sua Eneida. Ele descreveu como as almas, depois da morte, são purificadas dos seus pecados, enviadas aos campos elíseos e, finalmente, levadas ao rio Letes, onde a memória é anulada e as almas se dispõem, mais uma vez, voltar para os corpos mortais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 4, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo.
criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.